E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. Membronita acordou, e agora, José? E agora, você? Smith sem nome, que zomba dos outros. Você que faz livros que ama, inventa. E agora, José? Está sem moral, está sem discurso. A noite esfriou, o dia não veio, Cristo não veio utopia e tudo acabou. Missouri acabou e tudo mofou. E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de fama, sua pedra e chapéu, sua placa de ouro, seu teto de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora, sozinho no escuro, sem cavalo preto, que fuja a galope, de Kirtland se vai. Você marcha, José? José, para onde? Saudações, membronitas! Eu sou o Oz e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A gente vai dar uma olhadinha no próximo presidente da Igreja Sud, então, 11º presidente, Harold B. Lee. Ele não foi presidente por muito tempo, né? Foi 1 ano e meio, de julho de 72 até dezembro de 73. Entrou aí para assumir depois que o Joseph Fielding Smith faleceu, né? E depois que o Harold B. Lee faleceu, veio Spencer W. Kimball, né? A gente sabe que foi no mandato aí do Kimball que os negros começaram a ter o direito a ter o sacerdócio, fazer suas investiduras, né? Então ainda na época do Harold B. Lee, os negros não tinham esse direito dentro da igreja. A gente pode ver isso ali no New York Times de julho de 1972, onde Harold B. Lee falou assim: algum dia no plano eterno de Deus, o negro terá o direito de possuir o sacerdócio. Então é aquele famoso jeito de tirar o dele da reta, né? Então assim, a culpa está em Deus, né? É o plano de Deus, esse é o plano de Deus, eu não tenho nada a ver com isso, né? Apesar de ser o profeta vidente revelador, não tem nada a ver com isso aí, resolva com Deus essa questão. Ainda nessa entrevista aí do New York Times de 72, o presidente Lee ele falou assim: se você não é um crente em revelação moderna, eu não posso lhe explicar isso. Se você acredita em revelação, você verá que é uma questão de o Senhor nos dizer em seu tempo. E também aí em 72, só que daí numa entrevista para UPI, ele falou assim: é apenas uma questão de tempo antes que o negro alcance plena condição na igreja. Devemos acreditar na justiça de Deus. E ainda uns anos antes, né, 1945, ele não era profeta, mas ele era do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele estava justificando o banimento do sacerdócio aí aos negros, né, com essa questão da pré-existência, né? Então, no documento chamado A Juventude do Nobre Direito de Nascença, ele falou assim: não há verdade mais claramente ensinada no Evangelho do que esta. Nossa condição no mundo vindouro dependerá do tipo de vida que vivemos aqui. Não é igualmente razoável supor que as condições em que agora vivemos foram determinadas pelo tipo de vida que vivemos no mundo dos espíritos pré-existente? A descendência de Caim foi separada do restante da humanidade. E lembrando que a descendência de Caim são os negros, né? De acordo com a teologia mórmon, né? Eles podem tornar-se membros da igreja sem o sacerdócio. Uma outra questão polêmica aí do presidente Lee é na década de 60, então 1960, ele criou o programa de correlação da igreja. Só que muitos membros pensaram nisso, viram isso como uma forma de retrocesso. Por quê? Foram criadas organizações dentro da igreja com o passar do tempo, né? Primária, moças, rapazes, sociedade de socorro. E esse sistema de correlação, ele reduzia a autonomia dessas organizações dentro da igreja. Então, por exemplo, né, tudo que essas organizações decidirem ou organizarem tem que passar pelo sistema de correlação. Então, isso acabava diminuindo as vozes dessas organizações, como, por exemplo, as vozes das mulheres dentro da igreja. Tudo tem que passar pelo aval do programa de correlação da igreja.
Para quem pensa aí que a organização do Quórum dos 12 Apóstolos, né, ou da primeira presidência da igreja está sempre ali numa super sintonia, não é bem assim. Então a gente sabe, principalmente pelo presidente Harold B. Lee, que ele entrava em muito conflito com outras lideranças da igreja, inclusive Joseph Fielding Smith e o David John Mackay. Então, ele tinha uma postura, pelo que o pessoal diz, ele tinha uma postura mais rígida, né, mais disciplinatória. O presidente Lee também era bem anticomunista e sendo bem enfático aí nessa ameaça comunista, né? Então isso criava o quê? Uma tendência dentro da igreja e uma dificuldade de uma pluralização ideológica. Those in the church who speak of themselves as liberals. I asked one of our church education leaders how he would define a liberal in the church. He answered in one sentence. A liberal in the church is merely one who does not have a testimony. Stray away into strange paths of man-made theories and be plunged into the murky waters of disbelief and apostasy. Harold Benham Lee nasceu em março de 1899, ali ó, 1899, faleceu então em 1973, em dezembro. Passou a vida dele ali em uma região rural, né? Então trabalhava a infância, adolescência nessa questão agrícola. Pelo jeito o menino Lee era meio desastrado, né? Ele passou perto da morte por muitas vezes, inclusive a mãe dele salvou ele de muitas dessas situações. Por exemplo, teve uma vez que a mãe dele mandou ele lá buscar um pote de soda cáustica e estava na prateleira alta. Quando ele foi pegar, derrubou a soda cáustica em cima dele, né? A gente sabe que a soda cáustica ela vai derreter todo o corpo orgânico ali, né? Então o que aconteceu? A mãe dele já pegou um monte de pote de vinagre rapidinho, foi jogando em cima para neutralizar a soda cáustica, né? O que pôde salvar aí a vida dele. Outra vez também ele cortou uma artéria, né? Ele passou aí por cima de uma lata uma garrafa de caco de vidro aí quebrado e se cortou, né? Então cortou uma artéria. A mãe dele conseguiu estancar, né? Limpar direitinho para não infeccionar, né? E cuidar dele. Em 1916 ele se formou, virou professor. Depois mais para frente ele virou diretor na escola. Em 1920 ele foi enviado para a missão. Aí o presidente Heber J. Grant mandou ele para a missão. Na missão ele conheceu, né, a futura esposa dele, né, a Lucinda Turner. Conheceu ela ali durante a missão. Olha só, né, esse negócio aí. No meu tempo de missão tinha aquela cartinha, né, tranque o seu coração. Pelo jeito na época dele não tinha, né? Ele conheceu ela, né, porque gostaram um do outro. Quando eles terminaram a missão, se casaram ali em 1923. Ficaram juntos até 1963, olha só, daí ela faleceu, né? Então essa Lucinda faleceu, na verdade em 1962. E daí, então em 63 ele se casou, olha só, um ano depois do falecimento da esposa, ele já se casou com a Freda Jensen, né? Ela era uma namorada de um ex-companheiro da missão dele, olha só. Só que ela acabou, né, permanecendo solteira. Então ele foi lá, casou com ela em 63. Ficaram casados até 1981, quando ela faleceu. Voltando um pouquinho no tempo aí, né, ele seguiu uma carreira política até entrar, né, pro Quórum dos 12 Apóstolos. Daí entrou no Quórum dos 12 Apóstolos, larga tudo, vai focar ali no Quórum dos 12 Apóstolos. Ele foi chamado em 1941. A gente já falou sobre um tal de Hugby Brown, né? Ele solicitou para o presidente da igreja, que na época era o David John Mackay, que, poxa, né, libera aí para os negros terem sacerdócio, não tem nada a ver esse negócio aí, né? E ele estava tentando fazer um levante ali entre os 12 apóstolos, pô, né, vamos liberar o sacerdócio aí. Só que o David John Mackay não quis, né, e outra pessoa também que não estava a favor disso era o Harold B. Lee, né? Então o Harold B. Lee acreditava na questão de que, não, o sacerdócio só vai ser liberado quando Deus falar, por revelação. Deus não falou, então a gente não vai liberar. Ia passando de presidente em presidente e essa questão aí não mudava, né? Você pode ver, ó, em 1970 faleceu o David John Mackay, aí entrou o Joseph Fielding Smith, né? Aí o pessoal pensava, não, né, Joseph Fielding Smith vai ficar um tempão aí como presidente, né? Que ele era 20 e poucos anos mais novo que o David John Mackay. Não foi o caso, né? Em 72 ele já faleceu, ó, ficou 2 anos de presidente da igreja, já faleceu. Quando ele faleceu, entrou o Harold B. Lee. O pessoal achou que ele ia ficar um tempão, não ficou 1 ano e meio, já faleceu. Essa morte aí do Lee foi repentina, né? Ela foi uma hemorragia pulmonar, pelo que foi registrado.
O presidente Lee escreveu um livro também, o nome do livro se chama Decisions for Successful Living, né? Tipo decisões para uma vida de sucesso, né? E ele fala bastante sobre essa questão racial lá, né? Ele fala assim, né, os jovens da igreja, vocês peguem a informação na fonte correta, que é a igreja, né? Olha só algumas palavras desse livro. Ele fala assim, né, que Deus é um pai justo, alguns de seus filhos nascem de uma raça iluminada, enquanto outros nascem de pais pagãos em um país atrasado e ignorante. E ainda outros nascem de pais que têm a marca de uma pele negra, com a qual a semente de Caim foi amaldiçoada. Aqueles no mundo espiritual, mesmo infiéis ou não valentes, foram indubitavelmente autorizados a terem corpos mortais, embora sob pena de limitações raciais, físicas ou nacionalistas. Olha só, o cara... Senhor, olha só o que o cara tá falando. Além de ser racista, né? Tipo, né? Quem não foi valente, quem não foi bom no céu, vai nascer negro. Além disso, ele fala, né? Que a pessoa vai nascer com deficiência física ou em país aí de terceiro mundo, né? País pobre. Olha só, cara. Xenofobia, racismo, discriminação. E ele continua. Os índios dos continentes americanos são descendentes das tribos de Efraim, Judá, Manassés, segundo o livro de Mórmon. Sua pele escura foi uma maldição sobre eles por causa da sua transgressão. E um dia futuro, seus descendentes serão exaltados e eles se tornarão, olha só, brancos e maravilhosos. Existem graves consequências no casamento entre raças diferentes, e particularmente em referência ao casamento com a semente de Caim. Certamente nenhum de vocês, que é um herdeiro de um corpo de linhagem mais favorecida, se casaria conscientemente com uma raça que condenaria sua posteridade. Vocês não podem desafiar as leis da hereditariedade e os séculos de treinamento que desenvolveram fortes características e tendências raciais entre os distintos povos da Terra. É importante que você se case com alguém da sua própria raça e com um histórico semelhante de costumes e modos. Olha só, cara, isso aí tá no livro do Harold B. Lee, Decisions for Successful Living, da Deseret Book Company, de 1973. Olha só o que a gente está falando, década de 70, não é muito longe, 1973. Então daí aquela questão, né, que Rugby Brown estava batendo em cima da tecla, vamos acabar com esse negócio, não posso porque Deus tem que mandar revelação. Será que não tinha um pouco de falta de interesse e racismo nisso? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui o que a gente conseguiu encontrar, né, de vídeo sobre a vida aí de Harold B. Lee. Ele tocava piano, bombardino e trombone. Ele nasceu em Clifton, Idaho, em 28 de março de 1899, filho de Samuel e Louisa Bingham Lee. Ele frequentou escolas locais, incluindo a Oneida State Academy, em Idaho, onde jogou basquete e se destacou em debates com seu parceiro, Sperrell Huff. Depois, aos 17 anos, ele frequentou a Albion State Normal College, onde, em um verão, foi aprovado no exame de certificação de professores em 15 disciplinas. Ele adquiriu uma valiosa experiência em relações humanas, assim como em administração. Ele foi chamado para servir na missão dos Estados do Oeste. Lá, ele conheceu uma missionária, Fern Lucinda Tanner, e depois que ambos foram liberados, ele foi para Salt Lake City para conhecê-la melhor. Eles se casaram em 24 de novembro de 1923. Lembre-se de que a obra mais importante do Senhor que você jamais fará será aquela que realizar dentro das paredes do seu próprio lar. A obra do Senhor que Harold B. Lee realizou abrangeu não apenas seu lar, mas também muitas designações na igreja. Então, aos 31 anos, ele foi chamado para ser presidente da estaca Pioneer em Salt Lake City. Enquanto servia como presidente de estaca, ele também atuou como comissário da cidade de Salt Lake. E ali sozinho, eu me ajoelho em uma das orações mais humildes. Lá estava eu, apenas um jovem no início dos meus 30 anos. Minha experiência era limitada. Nasci em uma pequena cidade do interior de Idaho. Mal tinha saído dos limites dos estados de Utah e Idaho.
e agora me colocar em uma posição onde eu deveria alcançar toda a membresia da igreja no mundo inteiro era uma das ideias mais impressionantes que eu poderia imaginar. Como apóstolo, ele trouxe consigo a convicção de que o sacerdócio era a maior organização para realizar a obra do Senhor. Em uma igreja mundial em expansão, ele foi uma figura-chave no desenvolvimento do programa de correlação, o que simplificou a administração da igreja, colocando todas as atividades sob a orientação do sacerdócio. E então ele se deparou com uma tristeza inesperada. Em setembro de 1962, sua amada Fern faleceu, e apenas 3 anos depois, sua filha Maureen. E em 1963 ele se casou com Frida Joan Jensen. Assim, Joan se une a Fern para que os 3 possam estar mais preparados para a eternidade. Quando o presidente Joseph Fielding Smith faleceu e Harold Bingham Lee tornou-se o 11º presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e profeta, vidente e revelador. Mas, na quarta-feira, 26 de dezembro de 1973, apenas 18 meses após se tornar presidente, sua agenda de mesa esperou em vão para ser preenchida com compromisso. Os 18 meses de sua breve presidência foram apenas o ápice de uma vida inteira de amor e preocupação pelo próximo e de serviço à causa de seu Senhor e Salvador. E então eu venho até você hoje sem nenhuma sombra de dúvida em minha mente, que eu sei da verdadeira realidade da pessoa que preside e lidera esta igreja, nosso amado Senhor e Mestre Jesus Cristo. Eu sei que Ele vive. Eu sei que Ele está mais próximo de nós do que muitas vezes imaginamos. Ele não é um pai ou senhor ausente. Eles se preocupam conosco, ajudando a nos preparar para a vinda do Salvador, cuja chegada certamente não está muito distante por causa dos sinais que estão se tornando evidentes. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.